Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o que eu vou comentar hoje aqui é sobre uma situação recorrente que acontece. Provavelmente quem já comprou, quem tem, quem lida com carro antigo vai entender o que eu estou dizendo, né? Você encontra aquele carro anunciado baratinho, preço excelente, oportunidade única, carro já pintado, já praticamente pronto, só falta montar e alguns acabamentos. Aí na hora que você começa a montar o carro, começam a aparecer as surpresas. Vou mostrar aqui algumas coisinhas que vocês podem encontrar no momento de começar a mexer com um carro desse tipo. Para quem está acompanhando o processo desse Opala, era exatamente essa situação, né? Um carro já reformado, pintado, teoricamente faltaria só a montagem e a finalização de acabamentos do carro. Mas aí quando você começa a observar com mais atenção, você vai encontrando alguns detalhezinhos. Eu coloquei essa linha aqui, eu já mostrei em outros vídeos, mas se a gente pegar a ponta da linha lá, alinhada com a frente do carro, vai encontrar algumas coisinhas, digamos assim, fora do que seria o mínimo aceitável, né? Olha o quanto essa frente aqui é torta. E por aí vai, tem várias coisas erradas nesse carro que, para deixar o mínimo aceitável, a gente vai ter que fazer um bom trabalho aqui. Essa parede de fogo eu comecei a trabalhar nela, já fazendo a substituição, porque a original que estava no carro estava muito podre, muito ruim. E aí essas laterais aqui todas foram retiradas. E agora estamos no garimpo à procura de partes, né, de peças para substituição. Eu vou insistir ainda na pesquisa e na procura por essas partes, né, essas laterais das colunas, mas caso não seja possível, não encontre alguma que seja aproveitável, digamos assim, a gente vai ter que partir para a fabricação dessas peças. Mas, por enquanto, ele vai ficando aqui na fila de espera, né? A caminhonete, também para quem está acompanhando, ela veio, né, veio montada, veio com o motor tinha alguns problemas que já foram identificados. E agora, para dar continuidade no serviço, esse motor vai ser aberto parcialmente na parte de cima para resolver problemas. Provavelmente aqui tem algum tipo de trinca, algum tipo de, de rachadura, alguma coisa assim, que está vazando óleo. Então, para corrigir isso aí, a gente vai tirar essa tampa, identificar qual é o problema, trocar juntas, trocar correia dentada, trocar esticadores, rolamentos, o motor de arranque estava patinando em função disso aqui, ó. Não sei se vai ficar bem visível no vídeo, mas os dentes da cremalheira estão desgastados. Então essa cremalheira aqui do motor do volante do motor vai ser substituída e várias outras coisas, né? Trocar o distribuidor antigo com platinado por um com ignição eletrônica e dar uma modernizada nele. Enquanto a gente não faz isso, eu vou instalar um que já foi feito tudo isso. Já está com a ignição eletrônica, a correia dentada já foi substituída, as juntas já foram trocadas, selos, enfim, o motor já está revisado e pronto para instalação, que é de outro projeto, de outra caminhonete. Mas para deixar essa aqui em condições de rodar, a gente usa o motor que já está pronto e vamos fazendo outro com tempo, né, com calma. E aí, aqui, né, para fazer a instalação do motor, eu resolvi dar uma boa limpada no cofre. Vou dar uma tinta aqui só para preservar, dar uma lixada naquelas ferrugens ali, já foi lavado várias vezes. E aquela velha história, né? Já que, já que começamos, vamos dar mais uma melhorada em algumas coisas. O para-brisa, por baixo da borracha, eu percebia vários pontinhos de ferrugem. E como eu não consigo me conter, eu resolvi tirar o para-brisa para analisar melhor. E aí a gente vai encontrando e tendo outras surpresinhas, né? Tanto na parte do para-brisa,
quanto aqui por baixo. Olha aqui. Então, mesmo um carro que esteja com uma aparência razoável em termos de lataria, sempre vai ter alguma surpresa. E aí, se você quiser fazer um serviço de um padrão um pouquinho melhor, para dar uma sobrevida, né, uma condição melhor para o carro, não vai ter jeito, vai ter que substituir todas essas partes. Então, antes de reinstalar o motor, antes de fazer a pintura, mesmo que parcial, do cofre, esses pontos de ferrugem, pelo menos esses pontos aqui, a gente vai dar uma trabalhada. Vou avaliar ainda a questão de refazer esses remendos que já foram feitos aqui no assoalho. Esse lado aqui tá feio, mas não tá tão ruim. Já o outro lado, além de feio, tá ruim. Aqui, ó. Foi soldada chapa sobre a chapa original. É um tipo de serviço que eu não aprovo, não curto esse tipo de trabalho. E provavelmente a gente vai recortar essa chapa que foi feita aqui e fazer um novo reparo aí. No câmbio foi feito um corte também não muito bem acabado. Aqui tá bem feio. Isso tudo aqui a gente vai refazer. E aí, refazendo isso, a ideia aqui não é fazer uma restauração desse carro neste momento. Eu simplesmente quero eliminar essas ferrugens, recolocar para-brisa, dar um talento aqui nesse painel, tirar o que está mais crônico, né? Principalmente falando em ferrugem, e deixar o carro em condições de rodar para poder utilizar como carro de serviço mesmo, para fazer as coisas da oficina aqui. Tá tudo zoneado e eu preciso de uma caminhonete justamente para fazer transporte dos motores, materiais, peças, que por enquanto é tudo feito com a nossa querida Olivia, aquela cara, vamos lá. E eu quero começar a deixar esse tipo de serviço, né, para um carro mais adequado, que vai ser esse aqui. E aí vai acumulando água e vai ficando desse jeito aí. Para quem não está se localizando, aqui é a lateral, né? E essa parte que eu estou mostrando aqui, mostrar na irmã dela aqui vai ficar mais fácil. Essa peça aqui, ó. Essa aqui eu já fiz para esse carro aqui. Isso aqui é o reforço para fixação do paralama, que vai nesses dois parafusos aqui. E aí por dentro, aquilo lá seria essa parte aqui.
Essa aqui está no processo, eu já substituí a coluna da porta, fixei a porta provisoriamente aqui só para o alinhamento. Troquei a caixa de ar, agora vou começar a refazer o assoalho. Fechei aquela parte dos pedais ali, porque aqui nós vamos utilizar uma pedaleira suspensa. Mas essa aqui vai aguardar um pouquinho ainda enquanto a gente põe a nossa outra amiga para rodar. Então aquela parte lá não aparece, porque o paralama fica por fora dela. Só que quando a roda gira, ela acaba jogando água e sujeira para essa região, o que provoca o acúmulo de detritos e água, né? E apodrece tudo. Como eu já falei aqui, o objetivo não é uma restauração, a gente vai apenas conter a ferrugem do ponto onde ela chegou, para não deixar avançar mais. E aí quando ela parar definitivamente para um serviço completo, a gente vai desmontar isso tudo e refazer toda essa parte que está comprometida. Então, resumindo, só para fechar o assunto aqui, a dica que fica é a seguinte: quando encontrar aquele carro baratinho, com preço imperdível, fiquem atentos em relação ao que se esconde por debaixo de uma reforma, não vou dizer mal feita, né, mas feita sem alguns critérios básicos. Normalmente, né, o mau serviço, digamos assim, ele acaba aparecendo num prazo relativamente curto. Então, bolhas, aquelas ferrugens nos cantinhos por baixo das borrachas, elas, principalmente se o carro ficar exposto ao clima, né, a chuva, sol, é um carro que não fique guardado dentro de uma área coberta, isso vai começar a brotar, isso vai começar a crescer rapidamente. E aí você vai ter um carro... E muitas vezes não é só a questão da estética, né? Não é só a questão da ferrugem aparente. Estruturalmente, se as longarinas, se a estrutura do carro estiver comprometida, isso vai se reverter também em segurança, né? Você não vai ter um carro confiável para poder utilizar. E para refazer uma coisa que já foi feita de forma errada, o custo acaba sendo bem maior. Então, muitas vezes é mais interessante você pegar um carro que esteja com alguns podres, algumas ferrugens aparentes, mas que não esteja mascarado, né? Que você consiga identificar de cara já o que precisa ser feito e ter uma noção mais exata de custos, né? Do que vai ser necessário para deixar esse carro em boas condições, tanto de utilização quanto puramente estéticas. E hoje, para fazer um carro antigo, né, você tem vários problemas, várias restrições. Mão de obra está ficando muito escassa e peças, material de reposição. É praticamente impossível encontrar fornecedores que tenham esse tipo de peça no Brasil, né, à disposição. Então, é um garimpo constante. Eu estou com esse Opala parado já há pelo menos uns 30 dias, em função de pesquisa, procura de peças para dar continuidade ao serviço. E muitas vezes você fica com um projeto parado por anos, sem conseguir finalizá-lo, né, sem conseguir a conclusão do projeto, justamente por isso. Peças, mão de obra, tem muito profissional, dito profissional, que acaba fazendo algumas besteiras, digamos assim, nas reformas dos carros, e quando você vai ajustar isso, acaba ficando bem mais caro. Eu estou com alguns exemplos de situações desse tipo, de carros que já foram lanternados, já foram feitos, e na hora da finalização do carro você começa a perceber que os alinhamentos não batem, os fechamentos não dão certo, e aí a coisa fica bem mais difícil, mais complicada de resolver e consequentemente mais cara, né?
Eu vou colocar alguns exemplos aqui, inclusive eu estou recortando daqui a pouco uma traseira de um Opala doador para levar para o meu amigo Gleison e ele vai fazer a substituição dessa traseira, dessa parte que está desalinhada desse carro para mim, e eu vou mostrar isso para vocês aí na sequência também. Não sei se nesse vídeo ainda, mas na sequência com certeza isso a gente vou mostrar e vamos comentar sobre isso. Mas agradeço aí a quem assistiu. Na medida do possível vou ir publicando dicas e situações que eu encontro aqui no dia a dia na minha garagem, para quem estiver fazendo esse tipo de reforma, digamos assim, em casa, com poucos recursos, para ir passando aqui os perrengues que a gente vai encontrando. Falou, pessoal? Obrigado, um abraço. Então, pessoal, como eu estava comentando, né, anteriormente, vou dar uma continuidade aqui para mostrar algumas situações para vocês, ainda falando em questões de peças, materiais e a dificuldade, né, de restaurar um carro antigo. Muitas vezes é mais interessante você comprar um carro inteiro para aproveitar algumas partes dele do que comprar as peças separadamente. Um exemplo está aqui. Esse aqui é um Opala 73. O carro foi dado baixa já no Detran, o carro já está com... não tem mais condições de documentação, né, de legalização, então ele vai servir apenas como doador de peças. É um carro bonito, alinhado, só que bem podre. Mas, mesmo assim, com todas as questões, né, de ferrugem, muita coisa dele ainda dá para aproveitar, nem que seja como gabarito. E uma delas, essa traseira, que no carro que a gente está fazendo, ela não está podre, até porque já foi recuperada, só que foi recuperada de forma errada. O antigo proprietário lá, com o lanterneiro que fez na época, fez um serviço duvidoso, digamos assim. E agora, na hora da finalização, que nós fomos colocar o para-choque na posição, deu para perceber bem nitidamente as deficiências do serviço. Então nós vamos retirar essa traseira inteira, não para utilização, mas para servir como molde para fabricar uma nova traseira para o carro que está sendo feito. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo do processo da retirada dessa traseira e vou mostrar lá no outro carro o que a gente vai fazer para fazer a substituição, né, dessa parte que não está tão boa, digamos assim. Esse aqui é um Escort que veio como doação também para essa questão de aproveitamento de peças. E enquanto o outro carro que está sendo reformado não ficar totalmente finalizado, a gente vai guardando isso aqui para identificar o que dá para aproveitar antes de descartá-lo completamente para sucata. Essa é a realidade de quem tenta restaurar, recuperar um carro no Brasil, em função, né, das dificuldades de encontrar peças, né, para esse tipo de serviço. Lá nós temos o chassi da outra F75 que está no processo, e uma outra carcaça de uma Caravan lá, também para essa finalidade de doação de peças. Vou tocar o serviço aqui e eu vou mostrando para vocês.
Na verdade, o trabalho de retirar provavelmente vai ser só para aproveitar essa pontinha aqui como gabarito para acertar o outro carro que está no processo. Também está bem podre, bem enferrujado. Então vai servir mais como molde mesmo do que como peça de reposição. Por que eu não utilizo as peças desse aqui para dar continuidade lá no outro carro? Porque esse aqui está muito podre. Não tem nem como considerar a hipótese de aproveitar. Agora a questão é a seguinte: se eu não encontrar essas peças prontas em melhor estado, essa aqui pode ser utilizada como molde para fazer aquela lá. Isso nos dois lados, né? Tanto a parte da coluna quanto dessa lateral. Essa dobradiça, algumas coisas aqui ainda dá para aproveitar, mas o bichinho está bem judiado. A ferrugem aqui foi cruel com ele. Na verdade, quem deixou chegar nessa condição que foi cruel, né? Teto, laterais, algumas coisas ainda estão boas, vidros, ventarolas, né? Acabamentos. Na verdade, o motivo da compra desse carro foi justamente para aproveitar partes, né, principalmente de frisos e acabamentos que não se encontram mais aí no mercado.